Começar a gravar. Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida sobre o trabalho, alguma questão? Sobre a aula? Entraram lá no AVO, olharam o material Tá tudo indo, professora. da aula? Tudo certo. Não? Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, então, na questão do adolescente. Vamos tocar o barco aí. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Então, né, na aula passada, nós já começamos a falar sobre a questão da adolescência. Esse slide vai compartilhar. Vocês estão vendo o slide? E agora qual é? Não, não é isso. Professora. Vocês estão vendo o slide, pessoal? Sim, professora, dá para ser visto. Ah, ok. Então vamos lá. Então, nós temos que pensar em relação à questão da adolescência, né? Que é uma fase bem complexa, muitas crises, muitas idealizações acabam caindo, tá? Então, nós temos aí a etapa intermediária do desenvolvimento, porque fica entre a infância e a fase adulta. É uma fase de muita importância, né? Que se deve ter um olhar pela sociedade, pela família, pela escola, de maneira geral aqui, tá? De maneira geral. Esse período é marcado aqui por quê? Por diversas transformações biológicas, psicológicas, comportamentais e sociais. Então, da mesma maneira que eu vou avaliar a criança, eu avalio o adolescente, eu vou avaliar os aspectos. Então, se alguém encaminha um adolescente para fazer algum atendimento psicológico, eu tenho que retirar, né? Retirar aqui as possibilidades físicas. Eu já atendi, já recebi encaminhamento de adolescente, que toda a questão de mau humor dele, de mau humor, enfim, de coisas assim, que eram questões hormonais. Foi feito o tratamento hormonal e ele melhorou significativamente. Então, temos que tomar cuidado. Às vezes, nós só olhamos para a questão emocional, né? Então, tem que cuidar aí. As questões psicológicas, né? Quais são os conflitos, quais são seus medos, seus anseios, seus vazios, suas sombras, e as questões comportamentais aqui sociais. Como eu já falei anteriormente, né, tanto a Organização Mundial da Saúde e a ECA estão mudando aí para até 24 anos, né? Mas ainda está vai, não vai aí. Então, exatamente o que eu, né, coloquei aí para vocês. Então,
Quais são as mudanças, né? Então, ele passa, né, o adolescente, por uma transformação física, que é muito significativa. Então, independente da abordagem que eu for utilizar para avaliar esse adolescente, independente, né, se eu vou utilizar a abordagem psicanalítica, comportamental, enfim, tá? Independe aqui da questão da abordagem. Se eu vou utilizar abordagem comportamental, enfim, né? Às vezes as pessoas me ligam e perguntam, né? Ah, qual é a melhor abordagem para eu encaminhar o meu filho? Depende, depende. Tem gente que vai fazer terapia e fica, ao invés de fazer terapia, quer saber qual é a abordagem do psicólogo, fica questionando um monte de coisa aí. As dúvidas, né? Que dúvidas que ele tem? Então, ele pode ter dúvidas em relação à área afetiva, à área profissional dele, sobre as questões da vida, as descobertas, os amores, os desamores, os namoricos, as paixões, os sonhos, a insegurança, os conflitos. Então, tudo isso que o adolescente tem, todo mundo tem, em qualquer fase da vida. Não é porque uma pessoa tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, que ela não pode passar por essas situações. Né? Às vezes a pessoa está lá, 60 anos, a vida tranquila, emprego, tudo, e de repente, né, a Torre Eiffel desaba. A Torre Eiffel desaba. Então, nada é seguro. Por isso que eu gosto muito do Edgar Morin. Eu já indiquei várias vezes vocês para ele. Porque ele é muito sábio nesse aspecto, dessa visão de mundo contemporâneo. Que certeza que nós temos hoje. Lá atrás, né, como é que as famílias eram estruturadas? Era o casal hétero, às vezes o filho já casava com a vizinha, já ficava tudo ali no mesmo terreno. Hoje não. Ocorreram muitas mudanças. O próprio capitalismo, ele tem muitas coisas boas. Ele gera emprego, gera uma série de questões, mas ele tem um lado cruel. Ele separa, ele divide. Né? A questão desse avanço da mulher, da própria libertação da mulher, trouxe uma outra visão de sociedade. Ela foi para o mundo do trabalho, muitas vezes por uma questão de quê? De necessidade, outras vezes de libertação. Eu quero a minha emancipação, não quero ficar em casa, né, cuidando de filhos, ser dona do lar, né? Ser do lar aí. Então, essas questões de mudanças, de dúvidas, de descoberta, de insegurança e de conflitos, são reações de pessoas que vão o quê? Procurar terapia. Ninguém vai procurar terapia e vai procurar ajuda se está tudo ok. Aí nós temos a questão da puberdade, da descoberta do corpo, como lá na criança também. A criança quer ir lá olhar o pipi do outro, né? Baixar a calcinha da outra. São curiosidades, né? A criança, em nenhum momento, ela tem alguma malícia, a não ser que alguém ensinou para ela, né? Aí ela aprendeu, porque ela aprende rápido. Então, essa questão da puberdade, das transformações físicas, biológicas no corpo, né? Dos meninos e das meninas. E daí perpassa aqui por uma questão muito relevante e que é necessário que se preste atenção, que é a questão da autoestima, da autoimagem,
dessa construção do psique humano. O que é esse psique? Como que eu vou trabalhar com adolescente? Eu relutei muito para atender adolescente, eu não tinha muita paciência. Eu tenho mais paciência com criança e com deficiente. Mas eu aprendi a conviver com eles. E bastante, porque você aprende muito com eles. Muitas vezes esse adolescente ele não tem uma construção. Como o Piaget coloca, essa questão da construção da moral, dos valores. Ele tem o quê? Um discurso copiado, porque ele copia do colega. E aqui, né, o aparecimento dos pubianos, né, axilares, engrossamento da voz, da barba. Aqui, né, a questão do pomo de Adão, né, às vezes cresce aqui, né, principalmente nos meninos. O crescimento, tem pessoas que fazem cirurgia, sei lá, a questão do pênis, a primeira ejaculação. Isso tudo é da natureza humana. Nós temos que tentar, pelo menos, né, os pais, os professores, tratar isso com naturalidade. Que é um processo natural. O adolescente, gente, olha, ele se prende no quarto mesmo. Né? E às vezes chega a ser 12 por dia, gente. Tá? Então, às vezes, até de 6, 7 por dia. Tem que deixar, né? Tem que deixar, porque tá lá, tá 1000 por hora, ele mesmo não sabe controlar. Então, tem que dar esse espaço para ele também. As meninas aqui, né? As glândulas mamárias, os pelos, a menstruação, o alargamento dos quadris. É claro que a mulher ela foi muito mais reprimida nessa questão da sexualidade. Ela teve marcas profundas. Imagina na Inquisição, se ela sentisse algum tipo de prazer, ela era queimada, jogada no fogo do inferno. Eu já estudei muito sobre a questão do feminismo. Hoje eu estou um pouco distanciada desse assunto. Eu trabalho, né, a questão da mulher, do papel da mulher na sociedade, mas de uma maneira um pouco diferente. Né? Eu não sou radical, essa coisa da mulher. Né? Uma vez eu fui assistir uma palestra. Ai, não, mulher não tem que raspar os pelos, né? Daí você escuta umas coisas muito radicais. Então, eu penso assim, né, que a mulher, ela precisa se libertar, ter a autonomia dela, mas ela não precisa ter atitudes radicais, deixar de ser feminina, né? Deixar de fazer unha, se depilar, enfim, sei lá o quê. São cuidados, né? Eu fiquei horrorizada com aquela palestra. Com aquela palestra. Eu sou uma mulher que eu me cuido, tiro a sobrancelha, eu faço tudo. É uma questão de higiene. Eu acho que aí tem umas bobajalhadas aí, né? Tem umas bobajalhadas. Teve uns 2, 3 anos atrás que umas mulheres tiraram o sutiã, ali na 15. Não tem, né? Não tem essa necessidade. Às vezes, um trabalho em silêncio, sem muito barulho, você buscar a sua autonomia como mulher, você se descobrir que você... Eu estou falando de mulher aqui, né? Que você pode ter um parceiro, mas se você não tiver ele, você vai sobreviver da mesma maneira, você vai construir a sua vida profissional. Que muitas mulheres hoje optaram em ser mães independentes também. Então, não precisa se afrontar,
Vou afrontar. Para quê? Eu nunca afrontei homem nenhum. Eu priorizei a minha carreira. Isso e sempre foi. É uma questão de escolha. Toda escolha você paga um preço, né? Outras mulheres priorizaram ser mães, cuidar da casa, depois de 50 anos, resolveram correr atrás da carreira. Não existe regra. Não tem uma regra. Existe uma única regra aqui. Da mulher ser feliz, o homem ser feliz, o homossexual ser feliz, o hétero ser feliz, mas sem esse afronto. Olha, eu sigo um grupo de biodiversidade no Instagram, sabe? Eu gosto deles, tudo, né? Eu até faço uns trabalhos aí, mas tem horas, sabe, que é uns afrontos, umas coisas que não vai mudar. Ah, então, nem a mulher e nem o homem, né? Ninguém precisa se afrontar. Então, a questão da mulher, né? Às vezes ela tem o quadril muito largo, às vezes ela não tem quadril, daí às vezes ela tem peito, depois ela não tem peito, né? Aí quer cabelo comprido, daí vai lá e radicaliza, daí pinta o cabelo de outra cor, enfim. Tá? Então, não existe uma regra, tá? Então, hoje a mulher, meu Deus, né? Não sei se alguém já leu a história quando as mulheres resolveram usar calça comprida, né? Isso foi um afronto. Então, tem muita menina aí que precisa ler um pouco da história sobre a questão do feminismo. A questão do voto, a questão, né? A mulher era criada para quê? Para ser professora ou ser dona de casa. Fazia magistério. Eu não, né? Eu tive que fazer magistério também, mas eu fiz o curso de administração também. Sabe? Então, né, essa questão, né, independente, nós somos o quê? Seres humanos. Que bom que a sociedade está evoluindo, que as pessoas podem, né, colocar os seus desejos, aquilo que foi construído dentro do psique sem culpa. Existe o preconceito, sim, mas sempre vai ter. Sempre vai ter, não adianta. Mas, às vezes, menos, às vezes, mais. Pessoal, a questão dos hormônios e comportamento, né? Além de favorecer aqui o axis, os hormônios acabam influenciando também no comportamento, como eu falei. Então, muitas vezes é importante, tá? É importante que esse adolescente vá ao médico fazer uma análise. Uma coisa que eu percebo, quando é criança, tem pediatra. E quando é adolescente, tem o quê? Abandonam? Tem lá um período, né, até a idade de 10, 12 anos, vai no pediatra, depois tem que ir no médico de adulto. Então, é importante. Às vezes tem que discutir, né, o tamanho do seio, o tamanho dos órgãos sexuais, né? Eu já atendi muitos adolescentes complexado, né? Totalmente complexado. Achando, né, que tamanho é documento. Então, né, a questão aqui de verificar esse olhar, né? E aí o mundo, né? O mundo começa por onde? Pelo corpo. A nossa casa é o quê? O nosso corpo. E aqui algumas variações de humor, né? De comportamento, de adolescente, que não dá para negar. Ele é agressivo, ele é feliz, ele é triste, ele é agitado, ele tem euforia, ele tem preguiça. Ele tem condutas contraditórias. Se você lê isso, você também tem. Eu também tenho. Né? Às vezes eu estou mais agressiva, às vezes eu estou mais triste, às vezes eu estou mais feliz, às vezes eu estou com preguiça.
né? Cansada, né? Tem semanas que você está cansada. Então, são sentimentos. Só que, claro, nós, adultos, nós temos que ter consciência disso. Mas, muitas vezes, o adolescente, ele não sabe. Né? Ele está em construção psique. Então, ele não tem noção. Meu Deus, ele está agredindo, não sabe por quê. E, às vezes, pessoal, são esses hormônios. É igual a mulher na menopausa. Quantos casamentos, quantos relacionamentos acabam na menopausa? Que o homem não aguenta. Né? O homem não aguenta. Então, essa questão da felicidade, né? Aonde que esse adolescente está buscando a felicidade? Um grande problema hoje é a questão do imediatismo. Né? Ninguém quer plantar, quer colher. Essa pressa. Se você for ver, né, historicamente, se você pegar um bairro de Curitiba, um bairro, e você for estudar lá, quando não tinha nada, quantos anos que as pessoas levaram para desbravar aquele bairro? Com dificuldade, né? Construir uma escola, né, o modelo, né? Construir uma igreja, trazer o padre, trazer o professor. Não, mas agora tem que ser tudo para a hora. Tem que ser já. A resposta tem que ser já, o mundo tem que ser agora. Claro, colegas, é necessário que você viva no aqui e agora, porque o maior desequilíbrio do ser humano, e daí o adolescente se perde, é não estar no aqui e agora. Está namorando com uma, mas quer outra. Está num trabalho, mas já quer outro. Está fazendo uma faculdade, mas não sabe se é essa. Está morando com o pai e com a mãe, não, eu vou morar sozinho. Não, agora eu vou voltar para casa. Eu tenho uma colega que o Piaf casou, foi fazer test drive. A namorada. Agora quer voltar para casa. Em um mês, já quer voltar para casa. Tá? Então, por isso da importância do diálogo, trabalhar essa consciência. O fato não é você ser agressivo. O fato não é você estar triste, mas você ter o quê? Consciência dessa tristeza, ou ter consciência dessa euforia. Eu atendi uma moça um tempo atrás, meu Deus, que bicho preguiça. E ela chegou para mim e falou, não, eu estou aqui porque a minha mãe, eu não faço nada. Nada. Eu sou um bicho preguiça. Eu não tenho vontade de fazer. Essas condutas contraditórias, né? O homem, ele é um ser contraditório. Mas aí nós temos que cuidar, né? Há muitos anos atrás, eu fui numa formatura de uma menina, né? Porque se formou com 25 anos, para mim, uma menina, 26. 26, eu acho, sei lá. Em odontologia da PUC. A mãe gastou, sei lá, nem sei, não faço nem ideia. Consultório montado, tudo. Ela chegou para a mãe na formatura, olhou para a mãe e falou assim, eu não quero mais ser dentista. A mãe desmaiou. Eu quero ser jornalista. A mãe teve um desmaio, se apagou. Então, eu vejo, né? Eu até estava lendo uma entrevista, uma reportagem, não sei, agora eu não lembro se eu recebi, eu estava lendo em alguma rede social, de um jovem que se formou em doutorado agora. É o doutor mais jovem do país. E eu vou falar uma coisa, eu sou contra.
Tá? Eu acho que o ensino médio deveria ter 4 anos. Ter um ano só discutindo as questões da vida. Esses jovens, esses adolescentes, eles têm que ter um espaço para falar o que é viver. O que você quer da tua vida? Ficar no celular o dia inteiro, dormir até meio-dia. Gente, eu não. Olha, eu acho que dormir para mim é uma coisa assim, é uma falta, é perda de tempo. Eu já fui andar, já fui correr 8 km. Quero viver. Acho pouco, eu durmo 4 horas, 5 horas, 6 horas. Daí tem dia que eu estou mais cansada, 6 horas. Ai, já acho demais. É? Ai, dorme, dorme. E o celular? Então, né, a escola ela tem que mudar, nós temos que dar espaço para esses jovens e para esses adolescentes. O que é mais importante? Eu estava fazendo um trabalho com os institutos federais de Palmas, discutindo exatamente isso com os professores. O que é mais importante esses adolescentes saberem? A regrinha de 3 ou saber viver? Bom, pessoal, a questão da sexualidade, né? Nós temos que trabalhar essas questões, né? Porque o ato sexual é a prática dessa sexualidade, mas a sexualidade é o quê? São as relações, a maneira como eu me comporto, como eu me coloco diante da vida. Então, é o desenvolvimento dessa sexualidade, das questões genéticas, ambientais, socioculturais. Então, tem umas coisas, né, pessoal, que vão de cultura para cultura, que chegam a ser ridículas. O meu filho tem que ser macho, tem que ser pegador. O que é isso? Ah, ele pode chifrar, menina não, então. Então, se nós formos olhar essa questão aí, ainda, né, o homem ainda tem mais crédito nessa visão social aí. Os caracteres secundários, né, os comportamentos sexuais, socioafetivos, respeitar esses desejos, conversar sobre isso. Conversar sobre essas questões abertamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode me interromper. Então, né, conversar sobre essas questões aí. Tem que ser o diálogo, não tem outra coisa. Não existe receita. Não existe um manual. E aqui a aceleração do retardo, né, no desenvolvimento, as transformações aqui, né, ou o retardo, né, ou o aceleramento. Então, né, tem meninas com 11, 12 anos menstruando, gente. Não é fácil, lidar com a menstruação, lidar com a primeira menstruação. Parece ser uma coisa tão, né, simplesinha. Tem que ensinar, né? Tem que ensinar até a questão de higiene. Tem que explicar que é um processo natural da vida. E a questão, né, às vezes, do psiquê, tem adolescentes que se adultam mais rápido. Tem outros que não. Tem homens, né, ou mulheres com 60 anos que ainda são adolescentes.
É claro, né, pessoal, que nós vamos caminhar com todas as fases conosco, né? A fase da criança, do adolescente, do adulto, da maturidade, da terceira idade. Mas o ideal é você estar naquela fase, né? Pessoal, o desenvolvimento cognitivo, que o raciocínio, a melhora na qualidade do processamento das informações, redefinir as formas, aqui os desafios do meio social. Então, a escola, né, os setores da área da educação, eles não podem só investir na área da educação, na área do processo de aprendizagem, mas também na área afetiva. A escola precisa investir na área afetiva. Tem um trabalho aí que as alunas que eu supervisiono o estágio delas, elas estão fazendo na Uniandrade, acho que tem uns 50, 60 acadêmicos participando. Discutindo as questões de relacionamento, né, as questões emocionais, as questões de relacionamentos abusivos. O ser humano não quer admitir uma coisa muito simples. O planeta não precisa mais evoluir tecnologicamente, mas sim na questão afetiva, no amor, no compartilhar, no ajudar. Então, é necessário, sim, trabalhar a questão cognitiva, o desenvolvimento dos conteúdos dentro da escola, mas principalmente quem sou eu. Em que momento que este adolescente ele terá espaço para falar das suas angústias, dos seus medos, dos seus conflitos, das suas paixões, né, repentinas, transitórias, a formação da autoestima, da autoimagem. Quem sou eu? Você consegue responder essa pergunta? Quem é você? E daí? Aí querem que o adolescente responda. E uma outra coisa preocupante é essa instabilidade. Apertou, corre. Eu tenho colegas aí que trabalham, né, com a questão do aprendiz, de contratar jovens, estagiários. Pediu para desligar o celular amanhã. Não, pode ter certeza, amanhã eles não aparecem mais para trabalhar. Então, o autoconhecimento, o desejo de conhecer a si mesmo. Eu dei aula agora, acho que foi no semestre passado, outro, para uma turma de primeiro período, do curso de, acho que era de administração, aí psicologia comportamental. Gente, olha, eu trabalhei isso com eles o tempo inteiro. O autoconhecimento, a autoimagem, quem sou eu, o que eu quero da minha vida. Tiveram alguns que trocaram de curso. Não faz muito tempo encontrei um ex-aluno meu da Uniandrade, ele estava numa outra instituição. Aí eu olhei para ele era aluno de ciências biológicas, olha só. Olhei para ele e falei, o que você está fazendo aqui? Ele disse, professor, eu saí de ciências biológicas, estou fazendo administração. Eu falei, levei um susto, né? Porque você sair de ciências biológicas e fazer administração. Não falei nada, fiquei quieta e tal, passou. Daí encontrei ele de novo, depois de uns 6 meses. Ele falou, professora, eu estou indo embora. Eu vou voltar para ciências biológicas. Gente,
Dinheiro não está dando em árvore, né? Aqui em casa não cai. Bem pelo contrário, está desaparecendo, então. Então, essa questão, né, do autoconhecimento, desejo de conhecer a si mesmo. Porque essa história, né, deixa a vida me levar, é meio complicado. Para onde é que a vida está te levando? Lógico, né, que mesmo você planejando a sua vida, você tendo metas, projetos, pode ser que nem todos vão sair exatamente como você quer. Mas tendo um direcionamento já às vezes complica, imagina, né? Vamos dançar conforme a música aí. A socialização. Pessoal, tem pessoas que têm dificuldade, sim, de se socializar, de se relacionar, de aceitar aqui as diferenças. Não tem como, né? A questão de amizade, de modismo, de identidade grupal. O que é moda hoje entre os adolescentes? Vai atrás. Você não precisa estar na moda. O que está na moda? O que é bonito postar, né, nas redes sociais hoje? A questão, né, a atitude social reivindicatória. Então, o adolescente ele também pode questionar. Ele precisa ter posicionamentos, ele está construindo seus posicionamentos. E eu vejo, né, a gente trabalha todo dia aí. Como tem adolescente com medo, acuado, assustado, sozinho, se sentindo abandonado. Sem coragem de contar. A questão, né, até a questão de gêneros. A separação progressiva dos pais, né? Então, isso é uma outra situação. Quando os pais se separam e o filho é um adolescente. É necessário que os pais entendam que se separar é uma coisa, mas os filhos permanecem, né, nesse casamento. Aí entra o quê? A dependência, a independência. Com quem que ele vai morar? Aqui tem que ter um diálogo entre os 3. Ou 4, sei lá, né, se tem mais filhos. Mas, às vezes, a questão financeira pesa também. Às vezes é mais fácil morar com a mãe, morar com o pai. A permissividade, o autoritarismo. Ou, às vezes, esse adolescente quer morar sozinho, e daí? Há muito tempo atrás, eu tive um namorado que tinha uma filha. De repente, ela quis morar comigo. Daí eu falei, você tem que... A tua mãe tem que me dar a guarda. Eu não vou aceitar uma adolescente morando comigo, não, que eu não gostasse dela, não quisesse. Mas ela tinha mãe e pai. E se acontecesse alguma coisa com ela? Então, nós temos que ter aqui os pés no chão, de quem é a guarda. Aí existe hoje a guarda compartilhada. Olha, tem absurdos em relação a essa guarda compartilhada. Eu tenho um colega que daí, quando chega na semana de pegar a menina, o vô pega, ele não. Então, ele está tendo guarda compartilhada com o vô, não com o pai. Essa questão aí de guarda compartilhada, eu não sei, pessoal. Fica 15 dias com, 15 dias com outro. Tem 2 casas, daí chega lá, né? Às vezes o pai está com uma namorada, depois não está mais, ou com o namorado, sei lá, né? Tanto faz.
Então, isso aqui tem que ser trabalhado. E não é porque esse adolescente escolheu morar com o pai que ele vai viver a vida inteira morar com o pai. Pode ser que depois ele quer ir morar com a mãe, pode ser que depois ele quer ir morar sozinho. Né? Essas coisas têm que ser conversadas, colocadas na mesa também. A questão aqui de aceitar o crescimento do filho, né? Tem pais que acham que os filhos são sempre criança. Sempre. Ou um mini adulto, como nós já discutimos lá na frente. Os fracassos do filho, as capacidades. Gente, os filhos fracassam. Tem que cuidar. Que idealização. Eu quero que meu filho seja isso, que meu filho seja aquilo, que meu filho... Você já perguntou para ele o que ele quer? E aqui entra, né, a questão da perda da imagem idealizada é uma coisa muito séria. Criada aqui pelos filhos na infância. Puxa, minha mãe não era tudo aquilo. Um dia minha sobrinha veio, ô tia, ela não conheceu a avó dela, né? Que é a minha mãe. Ô tia, é verdade que a minha avó era isso, isso, isso? Eu fiquei parada olhando. Falei, eu nunca achei que a minha mãe fosse isso. Então, também são visões diferentes. E aí entra o que é o processo terapêutico. Qual é o trabalho do processo terapêutico? O trabalho do processo terapêutico é entrar para o mundo real. O que eu estou vendo? Será que o que eu estou vendo é real ou é imaginário? É igual adolescente, arruma um namorado, né? Aí o namoradinho traz a caixinha de bombom. Depois ele tem uma mente perigosa. Ele é psicopata, e daí? Então existe aqui uma idealização. Que pai é esse? E aqui eu acho muito interessante, né? Nós podemos trabalhar dentro da questão da psicanálise, ou dentro da humanista, ou dentro da comportamental, junguiana, psicodrama, enfim. 3 tipos de luto que o adolescente vive, pessoal. Pensa, perda do corpo de criança. Perda da identidade infantil e perda da relação com os pais da infância. E aí, colegas, eu não vou crucificar esses pais, eu não irei de forma alguma crucificar essas famílias. Porque tem muitos pais que não sabem lidar com filhos adolescentes. Esses tempos eu orientei um pai, porque ele não consegue. Ele e a menina e a filha se matam. Literalmente. No sentido assim, não de bater, mas de bate-boca mesmo. Ela acha o pai dela velho. E ele é bem mais velho, ele foi ter filhos bem mais velho. E ela joga isso na cara dele, cara dura. Pai, você é um velho. E aí, né? Como lidar com isso? Os confrontos das gerações, eles são inevitáveis. Ai, família perfeita, tudo é muito bonito. Não, que bobajada. Pensa um homem com 60 anos com uma filha com 15 anos. O que vocês acham? Esse cara tem que ter uma cabeça muito legal para dar conta. Muito legal. Pensa, um careta, um homem de 60 anos, por mais que ele vai para academia, né, se bombar,
né? Achar que ele tem 15 anos, mas a cabeça está complicada aí. Então, colegas, é necessário pensar nessas 3 questões aqui: na perda do corpo, na perda da identidade e na perda da relação. As cobranças do meio social. Ai, vai trabalhar com o quê? Vai estudar com o quê? As relações afetivas. Aí aqui nós temos um outro problema que eu não vou entrar hoje, que é a questão do homossexualismo. O bissexual. Às vezes a família leva um susto. A família leva um susto. A questão aqui da escolha profissional, assumir o papel social de adulto. Ele precisa de um tempo. Ele precisa de caminhos, de orientações. De orientações aqui. A questão do gênero. Eu não vou me aprofundar muito nisso hoje, mas a questão do masculino, do feminino, das mulheres, dos homens. E nós temos uma história. E, infelizmente, nós temos visto aí nas redes sociais e nos meios de comunicação histórias muito tristes aí sobre a questão da mulher, do homem matando mulher aí, espancando e etc, e etc. E a questão aqui dos aspectos biológicos, físico, definido pela biologia, os seres culturais, mutáveis, plurais, definido pela psicologia e pela sociologia. Então, a questão do homossexualismo e do bissexualismo, e daí tem outros aí, os que se transformam e tudo, isso é muito antigo, isso é antes de Cristo. O próprio Sócrates, era casado e morreu nos braços do seu amante. Daí veio a igreja, veio a igreja e abafou isso. E abafou. Então você escuta muita gente falar, hoje, essa pouca vergonha. Não. É que foi abafado. Eu gosto muito de um autor, quem puder leia, é Umberto Eco. O Nome da Rosa, que foi muito polêmico. Humberto Eco, eu diria assim, que ele é considerado que ele escreve ficção. Mas eu não digo que é ficção. É a mesma coisa o da cegueira, Se você for ver o Humberto Eco, ele conta coisas da história como ficção. Ele traz muita podridão da igreja. É muito interessante. Bom, pessoal, a questão do gênero, da diferença entre homens e mulheres, o papel de cada um aqui dentro da sociedade. Então, o adolescente também está construindo isso. Que modelo de homem, que modelo de mulher que ele está introjetando aqui. Então, nós temos aí muito marcante a questão, homens fortes, competitivos, valentes. A mulher passiva, sensível, frágil, dependente. Depende. Tem muita mulher sonhando em arrumar um homem que vai pagar a conta dela. Isso é ridículo. Então, tem umas posturas das mulheres que eu sou mulher, mas eu abomino. Ela quer a independência dela, ela quer isso, quer aquilo, mas ela quer um cartão, ela não quer um homem, ela quer um cartão de crédito.
Então, não quer uma relação. Né? Casa com bancário. Então, tem umas coisas que são contraditórias e vice-versa. Que tipo de relação que eu quero? Né? Que tipo de relação que eu quero? O que eu quero para mim? Uma relação ou uma conta bancária? Aqui, ó, a questão aqui dos pais, das famílias, da mídia, da sociedade, né? Nós vamos estar discutindo isso, cada questão dessa, os modos de pensar, de sentir, de atuar. Ele precisa ter espaço para ele se expressar, para ele se colocar, para ele falar, para ele sonhar. É aqui a predominância, né, do modelo ainda de família masculina e feminina. Claro que está mudando isso. Né, o índice de mortalidade do gênero masculino, a influência na sexualidade, na violência, a questão aqui da saúde sexual, as vítimas da violência sexual, as doenças. O homem tem direito ao prazer, a mulher não, a mulher é que cuida do filho. Gente, uma coisa que eu acho um absurdo. Engravida, a culpa é da mulher, que a mulher transou sozinha. Antes de transar, tem que discutir, né? Tem que conversar. Eu tive um companheiro há muito tempo atrás, e ele sempre falava para mim, se um dia tu engravidar, eu não quero. Namorado, né? Eu tive um namorado. Eu falei, para aí, meu filho. Né? Então, porque como eu já me posicionei aqui, vou me posicionar novamente. Eu sou totalmente contra aborto, tirando aí as questões legais que devem ser avaliadas. Né? A divisão de tarefas de mulheres, né, de responsável pelos afazeres do lar. Quem disse que a mulher tem que cozinhar, passar? Ela não precisa ser rebelde, ela pode fazer. Mas pode ser dividido. Tem homens que cozinham melhor que a gente, que passam uma camisa melhor. Bom, eu não suporto passar roupa, né, pessoal? Eu faço qualquer negócio, claro que eu passo, né? Quando preciso, eu também passo. Mas eu faço qualquer negócio dentro de casa, menos passar roupa, mas tem que passar, né? A questão da mulher, ainda o número na direção de empresas, de hospitais, de poder na própria política. Tem mulheres aí pelo mundo, inclusive no Brasil também, se sobressaindo, mas ainda é muito pouco. O respeito da questão entre os gêneros. Não dá, né, pessoal? Em pleno século XXI, as pessoas aí se agredindo e se matando. E aqui, né, de Mário Quintana. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não é medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca a luz. Cúmplicemente as folhas contam-te contam-te um segredo velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda sua, vestida apenas com seu desejo. Então, pessoal, alguém quer comentar alguma questão sobre a adolescência? Sobre o que foi falado? O que vocês pensam sobre tudo isso? Vocês podem... Eu não sou dona da verdade nem dona da razão, né?
Eu estou numa outra geração diferente de vocês. Eu tenho 55 anos, eu vivi num mundo um pouco diferente. Mas nem por isso que eu não os respeito. Professora, tá me ouvindo? Alguém quer comentar? O que que vocês pensam sobre isso? Tá me ouvindo, professora? Ah, pessoal, Professora, você tá ouvindo? ninguém quer comentar nada? Eu tô abrindo o O que que microfone. vocês aprenderam hoje? Pessoal, eu deixei esse artigo, acho que eu já deixei lá na outra aula, que é Adolescência como uma Construção Social, estudo sobre livros destinados a pais e educadores. É bem interessante. Não, eu não estou ouvindo a Renata. Engraçado. Espera um pouquinho aí. Eu vou sair e volto, porque às vezes dá problema. Fiquem aí, fiquem aí. Renata, tá um pouco baixo, mas dá para ouvir o seu áudio. Tá baixo? Mas estranho, porque eu tô. Tá muito baixo ainda? Mais ou menos. Oi, Rê, para mim tá tranquilo, dá para ouvir bem você. Pois é, estranho, né? Bom, deixa quieto. Não vou falar. Mas a professora vai voltar, né? Ah, voltou. Já voltei. Realmente eu não estava ouvindo mesmo. Pode falar, Renata, desculpa. Quando acontece isso, vocês me, sei lá, dão um jeito, mandam uma mensagem para mim. Pode falar, Renata. Eu acho assim, é que nessa fase da adolescência, os pais, eles têm muito essa. Me corrija se eu estiver errada, tá, professora? Imagina, nós estamos aqui para aprender, né? Eles têm muito essa questão de projetar o eu ideal no filho, né? E quando esse filho acaba fugindo do padrão que ele almeja, que na verdade ele queria que o filho fosse o que ele queria ser e ele não conseguiu, acontece esse grande conflito dentro da casa. E até tem aquela música do Legião Urbana que fala, né, que os pais são crianças como você. Então, assim, na maioria das vezes, os pais ainda estão nesse processo de evolução. E eles projetam no filho o que eles gostariam de ser. E é onde surge um conflito muito maior dentro dessa família, dessa casa, né? É só uma pontuação que eu queria ter falado lá, mas daí eu deixei você concluir a aula, professora. É só isso. Mas isso é bem sério, né? Você projetar no filho, né? Eu atendi um tempo atrás um empresário, né, lá em Santa Catarina, que ele queria que o filho fosse empresário, e o filho não quis. O filho foi ser empregado, né? E ele tinha empresa, tudo, o filho falou, não, pai, eu não quero trabalhar com o pai, eu não vou tocar esse negócio, sabe? Eu prefiro ser empregado, né? Foi uma frustração para o pai, mas é uma opção. Quantas pessoas idealizam um filho, projetam, eu não dei certo, né? Mas eu quero que ele seja isso, que ele seja aquilo. E daí vai ter o quê? O filho frustrado. Por isso, da importância do diálogo. Do diálogo. Por que eu tenho 2 cursos superiores? Porque eu queria fazer psicologia, mas psicologia era em Florianópolis. Eu tenho por acaso, mas hoje eu agradeço, né? Foi bom. E é ótimo, né? Eu gosto das 2 áreas, né? Mas, assim, se encaixam, né? Se complementam, então. Mas eu queria estudar em Florianópolis, psicologia. Minha mãe disse, mas você não vai sair de casa, nunca. Daí acabei fazendo pedagogia e tal, daí surgiu psicologia lá onde eu estudava, eu fui fazer. Daí fiquei, né, 11 anos dentro da universidade. Vi a universidade crescer, né? Hoje é uma potência, né? A Univale é uma potência dentro do estado de Santa Catarina. Mas era só um predinho, né? Quando eu estudava lá, bem pequenininho.
Então, então é isso, as famílias, né? A questão, às vezes, do casamento, que é que o filho... Eu tenho muitas amigas, por exemplo, que os filhos casaram, né? Independente se é homo ou hétero, e não querem ter filhos. Tem cachorro, tem gato. Eu tenho uma amiga que ela sofre, porque ela quer ter um neto. Então, não vai, não sei, acho que não vai ser vó, né? Não vai rolar. E daí? E tem tantas outras questões. E por outro lado, né, Renata e pessoal, tem adolescentes que tem que se transformar em adulto rapidamente. Porque tem que buscar, né, pagar suas contas, tem que se virar, né, porque o pai e a mãe não dão conta, tem que ajudar em casa, e tem outros que tem que se virar nos 30 rapidamente, para ajudar a família, para colaborar. E outros têm tudo na questão material, mas não tem a questão afetiva, não tem a questão da compreensão, do diálogo. Então, eu, particularmente, eu vejo a adolescência como uma fase muito complexa. Tá? Muito complexa e que muitas vezes os pais não querem tomar conhecimento. E pior, tem mães que competem com as filhas adolescentes, tem pais que competem com os filhos adolescentes, justamente por isso, porque ele não teve aquilo. Ele não teve aquela liberdade que o filho tem hoje, não teve aquela liberdade que a filha tem hoje. Tá? Aqui um outro artigo, a identidade, narrativa e desenvolvimento na adolescência, uma visão crítica. Tá? Então, tem esses 2 artigos aí, para vocês lerem e se aprofundarem. Pessoal, mais alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? E assim, né? Eu acho que não é fácil, né? Criar. Imagina, Adriana. Criar filho não é fácil, né? Não é? E hoje, gente, é muita informação. O mundo está bombando na cabeça desses adolescentes. Eles estão recebendo informação, estímulo de tudo que é coisa. Olha, eu convivo com adolescente, às vezes eu escuto umas coisas que eu nem sei se isso existe. Pessoal, muito bom. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, eu vou entrar na questão da depressão na adolescência. Tá ok? E daí agora nós vamos falar, né, cada aula sobre algum tema relacionado à adolescência. Alguma dúvida, alguma questão? Quando eu não ouvir vocês, me mandem uma mensagem aí, a Daniele, tá? Porque o Meet tá dando uns probleminha aí, às vezes eu tenho que limpar minha caixa de e-mail, eu tô com, acho que 900 e-mail lá, eu tenho que dar uma limpada dele, dar umas travadas mesmo. Tá ok? Eu vou terminar aqui a gravação.